Caio Zanardi, Sérgio Baresi, Max Sandro, uma galera fantástica por aí. Grande André Jardini, Fala, Sandrão. tudo bem, cara? Prazer aí, meu irmão, falar contigo. Prazer é todo meu. Estamos aí com a galera entrando aí, participando. O que dá para ver é a quarentena é que nós estamos ficando cabeludo, né, André? Mas tudo Tamo, bem. tamo. Amanhã eu vou sair atrás de um barbeiro aí, tá Eu começando a ficar grande. procurei, hoje não achei, mas vamos lá. É bom para a gente saberem que a gente tem condições de fazer um topete grande já em Ainda tem pouco tempo. cabelo. E por aí, cara, tudo bem? Você está em São Paulo, está no Rio, está em Porto Tô no Alegre, está Rio, por tô no onde? Rio. Tá, Tô no Rio aí no AP que eu tô morando, esperando passar isso tudo. tá, mas tudo home office, nada Home presente, né? office. Porque também a gente não tem nem previsão de retorno, mas vamos otimizar esse tempo então com informação, com live, entretenimento, contribuir com a área um pouquinho aí, tá bom, professor? Maravilha. O... A gente colocou como tema de fundo do bate-papo hoje a construção do jogo, né? Eu acho que muito antes de falar de construção do jogo, nós no Brasil gostamos de um jogo bonito, né? Essa ideia de ganhar pelo ganhar é uma coisa que parece que sai um pouquinho de moda, né, cara? Nós não somos lunáticos, a gente sabe que tem que ganhar jogo. As pessoas nos contratam para ter resultado, mas muito acima do resultado, eu acho que nós temos que pensar em fazer um jogo para buscar o resultado. E esse jogo bonito é o jogo que sempre caracterizou a escola brasileira, né, professor? A gente sempre foi lembrado aí pelos melhores jogadores, fomos lembrados aí pelos os melhores times, por um futebol envolvente, futebol bonito. E parece que de um tempo para cá, não agora, mas em alguns anos para trás, a gente se perdeu um pouquinho nesse ato entre só o resultado pelo resultado e abrindo mão um pouquinho do desempenho, né? Da proposta bonita de jogo. Por que eu estou fazendo? Dos últimos anos para cá, principalmente quando eu transitei para treinador, que eu comecei a analisar mais treinadores por treinadores, o jogo bonito que eu vi foi o seu, cara. Eu vi outros jogos bonitos, eu vi outros times jogando futebol envolvente, futebol com ideias, futebol com conceitos. Agora, igual o que você fez no São Paulo, principalmente aí nos 3 últimos anos seu aí, no Sub-20, eu não vi nada parecido aqui no Brasil hoje, tá? Então, eu tenho certeza que você tem muito para acrescentar para todos nós. Já te falei isso pessoalmente, já citei você em várias vezes também por aí. E o bate-papo vai partir para o lado da construção, mas muito mais do como fazer um jogo bonito. Buscar o resultado sempre, lógico, mas um jogo com ideias. Eu acho que dificilmente a gente vai encontrar no Brasil um nome que se encaixa tão bem nesse perfil como você. Bom, já rasguei cedo, agora é contigo. Pô, primeiro, obrigado pelos elogios. A gente já se cruzou, né, nesses campos, né, Sandro? Uhum. O trabalho do São Paulo do Sub-20 já dá até como o futebol, a coisa é tão intensa, tão dinâmica que parece que já faz bastante tempo, né? E na verdade foi muito pouco tempo atrás aí. Uhum. E é um trabalho realmente que eu me orgulho bastante. Eu queria começar assim, fazendo só um pensamento meu aqui. Eu acho que o futebol bonito, ele é muito particular de cada um, né? E existem vários tipos de beleza de futebol, mas acredito que tu te refira ao futebol mais plástico ofensivamente, especialmente na fase com bola, né? E na capacidade de ver a equipe interagindo, a equipe construindo as suas situações de gol, né? E, e eu realmente me identifico há bastante tempo, desde que eu nasci como treinador no campo. Eu já nasci com esse DNA. No salão eu lutei muito para aprender a fazer os times jogar, né? O Claro. início de qualquer treinador, dificilmente ele tem competências, né, reunidas para desenvolver um jogo mais ofensivo. Então, comigo não foi diferente no futsal. Eu nasci como um treinador de defesa e Uhum. transição, porque queria ganhar, né, queria os Claro. resultados e é um jeito mais rápido e mais fácil. Mas muito rapidamente também eu percebi que as equipes que propõem com mais consciência o jogo, com mais propriedade, elas, num médio e longo prazo, elas
tendem a ter melhores resultados também, né? Uhum. Então, eu lá no futsal fui atrás, comecei a ler muito, a prestar atenção nas equipes, até a live que tu assististe com o PC, né? Eu não Sim, falei sim, sim. aquilo só da boca para fora. O PC era um dos treinadores que eu me sentava na arquibancada para entender, né, como é que ele consegue fazer 4 elementos dentro de uma quadra, ter tamanha conexão, tamanha entrosamento, que se fala muito no campo e no salão, na verdade, é uma capacidade de jogar o jogo em equipe mesmo, em conjunto, de pensar as jogadas de ataque como se fossem... É como jogar xadrez em grupo, né? Um está fazendo uma jogada, o outro está fazendo a mesma jogada, mas sem a bola, enfim, eles estão elaborando. E fui atrás, Sandro, e te digo que é um caminho longo, assim, né? Para treinadores que Uhum. estão começando, não é de uma hora para outra, demora para se ter resultado. Professor, Então foi uma caminhada sinal por longa. sinal. Tá bom o sinal? Voltou, agora voltou. Então eu estava comentando, Sandro, que a caminhada é longa, né? Uhum. E eu me orgulho bastante assim da minha trajetória, porque eu fui atrás, né? Não foi uma Certo. coisa, digamos agora que virou um pouco a moda assim Uhum. do processo, né? Os clubes procurando treinadores que tenham essa identidade, esse DNA. Eu me orgulho de dizer que eu estou há 20 anos nesse caminho, buscando, apanhando muito, perdendo, e tenta de novo, e refaz, e insiste. E o trabalho do São Paulo, claro, quando a gente tem material humano, quando a gente tem bons jogadores, tudo é mais rápido e, na verdade, tu te aproxima também dos títulos ao natural, né? Claro, Independente claro. das ideias de jogo. E ali eu enxerguei no Sub-20 de São Paulo um prato cheio, assim, para casar ideias com qualidade humana, né? E potencializou os jogadores ao máximo e realmente foram 3 trabalhos, na verdade, porque cada ano era uma equipe diferente, né? Uhum. Então, 3 equipes diferentes, assim, e todas com uma capacidade de propor o jogo muito grande, conquistando títulos, enfim, sempre tendo muita consciência do que faz com a bola. Sim. E a partir do momento que o atleta ganha um título, que ele realmente começa a ver dar certo, e isso leva alguns meses, né? E tu tem que ter também uma dose de sorte para Claro. ser campeão e, enfim, e consagrar um pouquinho as ideias. Aí depois que o atleta começa a Vai embora. acreditar, aí tudo é mais fácil, vai embora e aí a gente acaba colhendo, na base especialmente, né? Colhendo trabalhos de médio e longo prazo que no profissional são raros os treinadores que Uhum. conseguem ter esse tempo todo para desenvolver. Aí depois que a equipe tem uma identidade muito forte, o treinador pode sair que a coisa continua e demora bastante tempo para se desmanchar. Vou deixar bem claro aqui, nossa audiência está super qualificada, né? Então, ninguém está fazendo uma apologia que um jeito de jogar é melhor que o outro, né? Claro. Não foi essa a minha ideia, nunca será, e muito menos a sua concepção de futebol. Todas as formas levam para o mesmo resultado, desde que você tenha uma comunhão de fatores de aplicação, de entrosamento de atletas, enfim. O que a gente está querendo resgatar aqui é aquilo que nós sempre tivemos, né? Que é o bom jogo, né? Todos nós tentamos jogar bola, algum virou profissional, outro não virou profissional, mas todo brasileiro, ou a maior parte dos brasileiros tenta jogar bola e ninguém entra para jogar bola para marcar, para ficar sofrendo, para ter um contra-ataque, para dar um chute e correr para trás. Não sei como é que é nos outros países. Dizem que no Uruguai, na Argentina se bate, é um mito. Mas aqui no Brasil, todo mundo quer o bom drible, todo mundo quer uma jogada plástica, que todo mundo quer uma triangulação, uma jogada de efeito, não só individual, mas coletivo, né? Isso vem do futebol de rua, que nós já discutimos bastante, vem do futsal, que nós já discutimos bastante. São uma frase sua que eu peguei para mim, que são os 2 professores do futebol brasileiro que estão oscilando muito, que é o futebol de rua e o futsal, mas me parece que um jogo um jogo bonito parte muito da construção, né, professor? É difícil que a gente vai imaginar um time que propõe um jogo, que tem a bola, que gosta de fazer, como o seu time fez, como o time do Diniz fez bastante, como um monte de outros times fazem aqui no Brasil e fora, de amassar o adversário, sendo que na construção você se desfaz dela. Me parece que é uma regra meio que intrínseca, que você tem que sair com a bola, não necessariamente do seu gol, mas você tem que ter uma bola
e construir ela para poder chegar no campo, na zona de criação, bem equilibrado. Nós estamos falando a mesma língua, eu estou viajando ou é bem por aí? O que você acha? Não, é isso aí, Sandrão. Uma coisa que o futsal talvez dê para os treinadores que por lá começam, né? O futsal, se tu botar quatro atletas de base, assim, né? Botar numa quadra atletas que joguem bola, né? Mas que não são oriundos do futsal mesmo, não treinaram no futsal, eu diria o futsal competitivo, né? De mais Alto nível. nível. Quase não sai nada, sabe? Uhum. Vira uma pelada e o futsal, a pelada, ela fica muito feia de ver, né? Uhum. E de jogar também, para quem gosta de jogar, tu quer jogar com quem já tem um mínimo de noção de movimentações, enfim, né? E o campo, ele é um pouco mais intuitivo, né? Mas, mesmo assim, eu te diria que para se chegar nessas equipes que a gente admira, que a gente gosta de ver no campo, é fundamental o dedo do treinador, né? Sem um treinador que organize, que oriente, que marque algumas situações, enfim, que potencialize o futebol ofensivo, potencialize também as características dos principais jogadores dele. Sem o dedo do treinador, a coisa não sozinha ela vai até um determinado ponto. No campo, eu diria que às vezes ela vai sozinha, mas até um nível Sim. X, não um nível que vai atingir um destaque a ponto de todo mundo perceber que ali tem um trabalho diferente, né? E já no salão não sai nem do lugar, cara. Não. No salão o treinador passa vergonha. O treinador que não estudar, que não se preparar, que não tiver metodologia, ele é descartado muito rapidamente, né? E já no campo, alguns conseguem, eu diria que conseguem enganar um pouco mais, assim, conseguem levar, às vezes, simplesmente botando jogadores certos nos lugares Não. certos, às vezes a coisa flui de uma maneira mais natural, mas para se chegar num nível realmente que conquiste, que se destaque em meio a outras equipes competitivas, né, dependendo do nível, vai precisar do dedo do treinador, e o dedo do treinador que eu me refiro é metodologia, é bons treinamentos, é boas ideias, né? Hoje é um aparato de coisas que o treinador tem que fazer para realmente fazer a soma das partes realmente ser maior que o todo, né? E Não. esse é o nosso grande desafio, né? Professor, vamos lá, fazer uma observação como profissional da bola, um mix de torcedor e analisando o que foi o esporte nos últimos... Quando a gente fala do jogo bem construído, não dá para a gente começar a citar os anos 70, nem os anos 80, porque o jogo hoje é diferente, infelizmente. Sim. Antigamente era muito mais gostoso de ver, porque se tinha mais espaço, o jogador podia conduzir a bola. O jogo mudou por mil fatores e não vem aqui ao caso a gente ficar falando de preparação física, organização defensiva e por aí fora. Você tem menos tempo para tomar decisão e você tem que buscar chegar no gol de forma equilibrada. Então, a lógica do jogo é você não tomar, você fazer o gol e evitar tomar o gol. Tá? Quando você fere isso, a posse pela posse se torna muito vazia. Como o Micali fala muito, se torna uma posse estéril, né? E o que se viu no início, há pouco tempo atrás, que ficava-se muito tempo na zona de construção, circulando a bola, querendo construir um jogo, mas ficava um jogo lento. Principalmente depois da era Guardiola, muita gente começou a ficar com a posse pela posse. Sim. E essa ideia ficou um pouquinho defasada, até vir seu time, que construía muito rápido e entrava na zona de criação com muito jogador. Cara, eu já enfrentei você, já vi teus times, já analisei teus jogos. Outro dia até te liguei, me manda teu jogo que eu quero analisar de novo. Mas, cara, onde tinha jogador seu conduzindo, tinha 4 jogadores contra 2. Aí virava o jogo, tinha 3 contra 1. E era muito... você via que tinha muito dedo do treinador. Você acha que esse processo de você sair da zona de construção equilibrado, mas de forma muito dinâmica, não diria rápida, mas de forma agressiva, é uma tendência que nós temos que seguir agora ou não? Ainda dá para pensar na zona de construção de forma lenta? Sandrão, então, cara, eu divido essa etapa ofensiva em 3 grandes momentos, né? Que é essa saída de lá de trás
e eu chamo de evolução no campo de jogo. Lá de trás é grande área, intermediária? Do teu próprio goleiro, mas aquela fase do jogo onde ainda não há oposição, né? Então, dependendo da onde o adversário está te marcando, essa etapa inicial ela é bastante simples. Aí chega na fase de construção, que é onde tu já bateu de frente no bloco do adversário, seja onde for, e tu já tem que começar a costurar por dentro dele, por fora ou por dentro, mas por dentro é mais raro de ver equipes que tenham competência para trabalhar a bola dentro do bloco do adversário. Seria uma primeira quebra de linha. Isso, essa é uma fase, que é o que tu está te referindo de construção, aonde ficar com a bola é um mérito também, desde que o adversário também queira a bola, porque se ele estiver te dando, se ele fizer questão que tu fique com a bola, não é muito mérito tu ter a bola, né? Mas duas equipes agressivas, por exemplo, né, que se marcam muito forte, uma equipe que consiga ficar com a bola, ela já tem uma certa vantagem de ter o controle tendo a bola. Não te garante nada em relação ao resultado, mas te garante o poder de ter a bola e de tomar a primeira decisão do jogo, né? Que é para onde vai a bola. E isso é a segunda etapa. Digamos que essa capacidade já não é tão simples de conseguir. Então, às vezes o pessoal critica muito times que têm a bola, mas não conseguem atacar. Mas eu diria que o treinador já conseguiu metade do caminho. E o outro ponto é tu conseguir transformar esse teu volume de ficar com a bola, né, em situações de gol, que aí é realmente o que vai aproximar o teu time das vitórias, né? Então é realmente o que tu consegue produzir tendo ela. E aí é que eu acho que está o grande pulo do gato, né, Santo? Para quem por esse caminho, são gatilhos, são momentos, são situações que tu vai ensinando o atleta a identificar para ele entender quando é que ele pode sair dessa fase onde ele está buscando um desequilíbrio, buscando um motivo para atacar, né? Buscando uma vantagem, né? Para quem tem estudado o jogo de posição, que ele fala em vantagens, né? Enfim, o atleta ele precisa sentir que naquele momento ali em diante ele vai atacar, né? Alguns treinadores usam o termo vamos trocar de ritmo, né? Então a gente está num ritmo um pouquinho mais desacelerado, circulando, procurando algum espaço, e aí quando encontra, troca o ritmo. Eu costumo usar o termo de encontrou o desequilíbrio, vai para o ataque. E aí é com potência, seja com uma infiltração muito forte, seja no 1 para 1 com força, seja com chute de fora da área, seja com uma tentativa de tabela, enfim, existe uma troca de velocidade, tu eleva a potência toda da jogada, né? E a equipe como um todo, se ela estiver muito bem posicionada nesse momento, a tendência é que tu, independente se tu vai conseguir finalizar ou não, tu vai permanecer com a bola. Se tu finalizou para fora, não, mas o adversário conseguiu bloquear, conseguiu um desarme, provavelmente tu vai recuperar ela e tu vai iniciar um novo ataque, podendo até já virar uma situação de gol. Mas eu acho que esse é o pulo do gato, é tu conseguir trabalhar situações com a tua equipe e colocar alguns jogadores chaves, né, dessa equipe, os meias, os pontas, o 9, o volante, enfim, aonde tu coloca os teus principais jogadores, tu entregar uma bola para ele que ele tenha condição realmente de dali produzir uma situação ofensiva. Não é simples, dá para ti pelo caminho intuitivo, tem muito treinador que defende, eu cansei de ouvir entrevistas, né? Não, o treinador dizendo assim, a minha parte vai até a grande área, a partir dali é com eles. Eu não gosto muito desse tipo de pensamento, sabe? Eu acho que o treinador ele é responsável até o final do processo, né? Mas que a parte intuitiva do jogador, enfim, a criatividade ela está em jogo ali também. Mas tá livre para tomar a decisão que ele quiser, lógico. Claro, mas tu tem que dar subsídio para ele, especialmente tu tem que treinar os jogadores que não têm a bola naquele processo ali, porque são eles que vão dar a opção, né, pro jogador que tem a bola. E aí, quanto mais opções, quanto mais situações tu tem treinado, mais criativo o teu time vai ficando, né? Vamos imaginar que a base do nosso futebol é um 4-3-3, com uma linha de 4, com 2 laterais,
um número 5, que é o primeiro organizador, 2 meias, um mais meia armador, mais um meia atacante, 2 pontos no centroavante. Passa disso, aí você pode variar para 2 linhas de 4, pode variar, bom, não importa. Mas vamos trabalhar com, independente da plataforma de jogo, com essa ideia. Então, o grande pulo do gato, pelo que eu estou entendendo, que você disse, é sair dessa linha de zagueiros e volantes para a bola poder chegar para os meias, pontas, numa condição favorável para o ataque, seja com ultrapassagem lateral, seja com infiltração do meia, seja com o centroavante saindo para o meia contrário entrar, seja com a bola virada para o ponta contrário, não importa. Mas o grande segredo é essa bola chegar bem dominada num espaço favorável. Perfeito? Foi isso que você disse? Sim. E para isso acontecer, os mecanismos são treinados. Tem muito... Sim. A prática, todo mundo dá muita... Eu particularmente penso assim, todo mundo dá muita importância para quem está com a bola, mas na verdade o importante é aqueles que estão procurando o desmarque atrás da linha. Porque quem está com a bola, se não tiver linha de passe, não consegue fazer nada. E agora a gente está vendo São Paulo e Jesus dando aula disso, e com todos os méritos. Muitas vezes eles entram com uma linha de 3, com Arão ou com Pituca para fazer uma saída de 3, e por muitas vezes eles ficam numa linha de 2 e conseguem quebrar essa linha. Eu sei que você já trabalhou muito com linha de 3, com lateral contrário, sei que você trabalhou com volante entrando, sei que você trabalha com linha de 3 de 1000 formas, e muitas vezes nem com linha de 3 você trabalha. Como que você vê essa questão dos 2 zagueiros para o primeiro passe e com a entrada numa linha de 3 ou com o lateral contrário ou com o volante? Isso que tu comentaste, acho que a qualidade de construção do pessoal que joga por trás é fundamental, né? Senão tu não consegue entregar uma bola limpa, tu vai esbarrar na condição dos atletas que são aqueles que iniciam o jogo, né? E hoje já é sabido que o goleiro também é uma parte importante no processo. É claro que não é o mais importante, o goleiro primeiro tem que pegar, né? Mas o ideal é que ele pegue e também tenha um bom passe, né? E os 2 zagueiros eu já acho que é fundamental. Dificilmente eu não vou procurar nas minhas equipes zagueiros com uma boa saída de bola, porque eu diria que 70% das ações ali vão começar com os zagueiros. Vão começar com um ótimo passe de um dos zagueiros. Geralmente é assim que acaba. São os jogadores que acabam tendo mais espaço, são os jogadores que geralmente vão trabalhar num setor onde há vantagem numérica, e se eles não souberem enfim, atacar espaços, eu chamo de espaços iniciais, né? Eles precisam atacar alguns espaços iniciais na construção para atrair jogadores do adversário ou para entrar em zonas aonde o passe daquela região, é um passe que vai entregar uma condição privilegiada para a turma mais da frente, né? Um passe dinâmico, né? Não um passe lento, né? Tem que ser um passe dinâmico, né? Enfim, tem um repertório de passes, né? Tem a diagonal longa, tem o passe entre linhas, tem o passe em diagonal no meio, ele pode usar o 9 como um apoio para a bola chegar de frente nos meias, ele pode virar o pé e entregar uma bola para o volante numa região aí mais centralizada com angulação para os 2 lados. Enfim, é fundamental que o pessoal de trás consiga ter essa característica. O outro ponto, que aí é onde entra a dependência do treinador, é o treinador conseguir fazer a equipe trabalhar em estruturas diferentes que consigam dar condição para esses jogadores de trás também produzirem esses passes, porque às vezes, dependendo do sistema defensivo do adversário, os zagueiros vão ter dificuldade de invadir, vão ter dificuldade de municiar os volantes, enfim, vão ter dificuldade ou não de acordo com a defesa do adversário. Aí é que entra o repertório que o treinador tem que dar para a equipe para que ela consiga sair de situações defensivas diversas, né? E entrar nessas regiões iniciais de construção. Entrando nessas regiões iniciais, eu te diria que é meio caminho andado. Certo. Porque os zagueiros, mesmo os que não são um primor tecnicamente, eles entrando numa região favorável, eles conseguem acertar um passe no ponta, eles conseguem acertar uma diagonal que não seja uma diagonal tão longa, uma diagonal muito distante, né? Então, eu sempre coloco como meta para mim essas situações de colocar esses os jogadores iniciais de construção em regiões importantes
aonde o trabalho deles vai ficar facilitado. Eu não vou exigir um passe que seja muito difícil dele. Eu quero que ele realmente chegue ali e acerte a grande maioria das tentativas dele, né? Para, a partir dali, os jogadores de ataque têm que estar nos lugares certos, né? Aí é que entra um pouquinho dos conceitos do jogo de posição. Porque onde tu dá uma liberdade para todo mundo, muitas vezes tu vai ter esse sucesso aqui na origem da jogada, mas tu não vai ter jogadores nos lugares certos que vão poder realmente dar à equipe uma condição de atacar. Então, as equipes que geralmente, quando tu assiste um jogo onde uma equipe tem muito a bola, mas não consegue atacar, o problema está aí. Pode ter certeza que os jogadores eles estão se aproximando da bola, estão dando opção de passe, porém, eles não estão ocupando regiões-chave para receber a bola e dali realmente gerar um ataque. Ocupar regiões onde a defesa tenha dificuldade de fechar e a bola entrando, a partir dali tu consegue sair do objetivo de ter a bola e entra num objetivo de machucar o adversário mesmo, né? De agredir a última linha do adversário. Isso também envolve conceitos de treino, como recepção orientada, como troca de corredor, como um passe a meia altura, que às vezes você vai quebrar a linha com um passe não longo, mas um passe que quebra a linha pelo alto, também envolve conceitos de treino, né, professor? Mas a questão é assim, eu já conversei com vocês isso aí no congresso da CBF, quando você tira um jogador e abre uma linha de 3, você perde um jogador no meio para passe e depois para pressão pós-perda. Então, de repente, manter uma linha de 3 fixa não é tão inteligente, mas se você bater um jogador aqui e depois sair, pode ser uma estratégia dependendo do poder de marcação do adversário em cima dessa tua linha. Como que você vê hoje? Você que já beliscou aí time profissional, São Paulo, está em seleção, o que você imagina disso? A saída de 3, ela talvez seja um dos mecanismos que mais facilite a saída de bola, né? Ela afrouxa um pouquinho, ela normalmente gera uma vantagem numérica aqui por baixo e independente da maneira que tu forma ela, seja com lateral, seja com volante, tu normalmente alivia um pouquinho essa primeira pressão do adversário e dá um pouquinho mais de tranquilidade para os teus zagueiros ou para o teu volante, enfim, para o pessoal de trás se sentir um pouquinho mais à vontade, porque é muito ruim ter que assumir esse risco de construção se tu estiver sempre sendo apertado, né? Então muda um pouquinho o jeito eu diria, de jogar esse jogo de ataque, se tu for muito apertado ou não, né? Então, a saída de 3 é uma das ferramentas que muitos treinadores estão usando, também não é novidade, é bastante antigo, né, esse movimento, mas ele tem, na minha visão, esse grande objetivo, né, de quebrar essa primeira pressão e talvez empurrar alguns jogadores para regiões onde ele vai poder entrar nessa região inicial de ataque que favorece os passes, né? Se eu concordo contigo que tu perde um jogador no meio. Agora, se tu constantemente atacar com um desses 3, eles invadirem com a posse de bola essa região um pouco mais à frente, tu já não tem mais essa defasagem de ter muito jogador atrás e talvez te falte jogadores mais à frente. O Fernandinho faz isso no City, o Arão faz isso no Flamengo, se bater lá atrás e voltar para jogar. Claro, o ideal é que tu não precise dessa ferramenta. Se tu conseguir sair de trás com uma bola limpa sem a saída de 3, eu diria que é melhor ainda. Claro. Porque tu vai ter mais jogadores à frente. Mas não é fácil. Eu tentei fazer isso no pré-olímpico em alguns jogos. Alguns deu certo, em outros a posse começou a sair muito espremida. Começamos a perder bolas ali na origem do jogo, que vai dando um desconforto e vai tirando a confiança, né, do jogador de trás. Então, eu diria que ela é mais difícil, mas a saída com 2 só, né? Só com os 2 zagueiros ali. Mas quando tu consegue chegar, ela requer mais treino, né? Em jogos de um grande nível, de um bom nível, ela exige mais treino, mas não é nada impossível, não. E é uma das coisas que eu tentei evoluir, né? De sair um pouquinho somente da construção de saída de 3 para voltar a construir com 2 por trás, mas ela é mais difícil, exige mais nível dos jogadores, exige mais entendimento e mais treinamento, né? Então nem sempre o treinador vai conseguir, não. Tem um professor que está aqui assistindo a gente, que eu não vou falar o nome porque ele não me autorizou, mas eu já joguei contra ele com 2 laterais e um zagueiro nessa linha de 3.
E aí sempre Sim. que o lateral saía, virava 2 zagueiros, porque o zagueiro ocupava aquele espaço, mas eram 2 laterais e ele deixava os 2 pontas na pressão lá em cima. Se você tiver um time muito superior ao outro, também é uma alternativa, né, professor? É uma alternativa. No Sub-20, eu comecei um jogo só nessa situação, no Paulista, e matamos o jogo no primeiro tempo, né? Porque é uma situação que o adversário, quando não espera, ele vai ter bastante dificuldade para marcar, né? Os laterais normalmente têm uma qualidade até superior aos zagueiros, né? E invadem essa região até com mais naturalidade, né? Então, E no meu conduzem caso, bem a bola também, né? conduzem bem. No meu caso, os 2 laterais, um deles era o Foguete, que tinha ótima Sim, sim, diagonal do sim. outro lado, então Júnior abriu Ramírez também. uma rede de conexões. Eles têm velocidade também, normalmente, para fazer a marcação, enfim, para uma marcação mais alta. E pode ser feito dessa maneira, pode ser feito até sem zagueiros, né? Eu tive na Europa esse ano, mentira, o ano passado, Tá. e assisti um jogo onde o Guardiola jogou um jogo do City contra o Atalanta, né? O City jogando em casa, onde o City jogou com os 2 volantes, com Fernandinho e Rodri atrás, né? E na fase ofensiva, os laterais não espetavam, os laterais ficavam para a saída de 3, e o Rodri era o zagueiro que virava volante na fase ofensiva, né? Então foi sensacional assistir essa ideia. Já tinha pensado, já tinha treinado, mas nunca tinha visto um jogo desse nível, era um jogo de Champions League. E, enfim, e aí é a riqueza e a capacidade que o treinador que pensa o jogo ofensivo deve ter, né? Porque como ele tem esse primeiro movimento na mão, né? Como é ele que vai propor o jogo num primeiro momento, se ele tiver quanto mais alternativas, mais riqueza de repertório ele tem, mais chance dele surpreender o adversário, enfim, mais chances dele entregar para o time dele vantagens dentro do jogo. E os jogadores, quando eles entram e eles percebem que a ideia é boa e eles começam a sentir bem, normalmente todos acabam jogando mais até do que jogam. E é isso que a gente quer como treinador. A gente quer que o jogador se sinta bem dentro do jogo e que ele saia do jogo dizendo, pô, joguei pra caramba hoje porque estava fácil, né? E geralmente é porque o treinador construiu uma ideia ali que acabou prevalecendo dentro do jogo. E todos querem jogar bola, né, professor? O cara quer entrar em campo e ter o prazer de estar com a bola, de ser superior, de buscar o gol. Só simplesmente ficar perdendo a bola e correndo, o cara vai fazer porque ele é obrigado. Mas eu diria, Sandro, que o jogador ele gosta de ganhar, né, em primeiro lugar. Mas assim, quando ele ganha, dá para ganhar de todos os jeitos. Claro, né? claro. Quando ele ganha só se defendendo e jogando por uma bola, ele sai satisfeito do jogo pela vitória, mas ele não sai com aquele prazer de ter jogado, ele sai com o prazer da vitória, mas não com o prazer do desempenho especialmente na base do crescimento, assim como jogador. Né? Claro, Quando o jogador sai do jogo com a vitória e com o prazer de ter jogado, que a gente fala do desfrutar do jogo, né? Quando ele desfruta do jogo, o sentimento é outro, a admiração que o atleta passa a ter pelo treinador é outro, e aí gira uma sinergia muito grande. O time começa a acreditar ainda mais no treinador, o treinador nos jogadores, enfim, aí cria uma onda de confiança que normalmente, quando tem muito sucesso nesse caminho, termina com títulos, né? Professor, nós não vamos ganhar sempre, nós vamos ganhar e perder, tem muitas formas de conseguir o resultado, mas quando você tenta jogar sempre bem, é um prazer ver o time jogar. E você vai perder jogo e o jogador, o entorno vai continuar te dando respaldo, porque sabe que tem ideias boas, né? A gente tem 2 modelos hoje, não estamos falando que os outros treinadores não têm mérito, mas nós tivemos 2 times que não é que assustaram, mas para o mercado que não está muito acostumado com esse jeito de jogar, mudou um pouquinho, que é o Sampaoli e o Jesus do Santos e Flamengo, não diferente disso, primeiro e segundo lugar no campeonato. Um com um time muito acima da média, que é o Flamengo, que ganharia o campeonato de qualquer jeito, mas ganhou da forma bonita jogando, e o Santos com um plantel que todo mundo sabe que não era para estar possivelmente nem entre os 10 primeiros e bateu o segundo com folga. Um joga com um jogo posicional bem definido, o jogo de espaço, o jogo com todas
as diretrizes que nós conhecemos do treinamento funcional, e um time joga com a intensidade e com a mobilidade, com uma ocupação de espaço bacana, que é o Flamengo. Tem muita gente bacana que defende o início do jogo posicional, mas criar mobilidade. E eu via isso no seu time, professor. Eu vi um time muito bem posicionado, com os critérios bem definidos do jogo de posição, mas de repente, quando a bola girava, estava o lateral por dentro, estava o ponta aberto, estava o atacante saindo, estava o meio infiltrando, não sendo tão rígido quanto a gente vê muito por aí o pessoal do jogo de posição. Como que você enxerga isso? A mobilidade ele pode ser um fator que contribui com o jogo de posição ou eles se tornam antagonistas muitas vezes? Quanto mais tempo tu vai tendo com a equipe, Sandro, tu vai conseguindo treinar variações, né, do sistema, tu vai enriquecendo e com isso o atleta ele vai ganhando cada vez mais liberdade dentro do campo, mais uma liberdade dirigida, né, uma liberdade organizada, né. Mas tu tem que ter um ponto de partida, né, uma maneira de jogar, certo. E ela precisa, num primeiro momento, vencer. Ela precisa perseverar para o atleta começar a ganhar confiança, para ele começar a acreditar naquilo que tu está dizendo. E aí, aos poucos, tu vai incrementando. Eu diria que a palavra é justamente essa. Foi exatamente o que aconteceu com o Santos do Sampaoli, né? Ele larga com uma maneira bem definida de jogar. Ele escolheu o mecanismo do volante descer, criar saída de 3, né? Aí ele tinha outros 2 volantes, os laterais viravam alas e os pontas vinham por dentro. Esse foi o primeiro mecanismo que ele escolheu e fez uma boa arrancada ali no Campeonato Paulista, né? E a partir do momento que a equipe entendeu já o que ele queria, o que a gente viu no Campeonato Brasileiro do ano passado foi fantástico, porque ele de um jogo para outro variava completamente a função dos atletas, né, dentro do campo, mas a ideia em si sempre é a mesma, que é a questão de protagonizar o jogo em primeiríssimo lugar, né, como filosofia, mas eu diria que a ideia central para isso ter sucesso é ocupar muito bem o campo, ocupar as regiões talvez mais vitais do jogo, com jogadores importantes, e ter a competência com a posse de bola, né? Para fazer essa bola girar para todos os setores do campo, para te poder ir cansando o adversário, encontrando espaços e agredindo, batendo, até que uma hora a defesa do adversário vai se cansando e vai cedendo espaço e vai te cedendo oportunidades, né? Então, eu vejo por aí, Sandro. E a questão do Flamengo, essa mobilidade toda, de repente o ponta está jogando por dentro, o meia está jogando aberto, daqui a pouco está enfiado, o ponta está encaixado, mas eles também partem de uma ideia de uma boa distribuição em campo, né? O Flamengo eu me ative, foi uma das equipes que eu me ative nessa quarentena a estudar um pouquinho mais, para entender, né, para poder falar com mais propriedade sobre o Flamengo e também entender um pouquinho do sucesso, né, que ele teve. E eu diria que não foge muito, a ideia é muito parecida, é uma ideia de jogo de posição, porque os atletas têm sim o seu lugar no campo. Sim. É muito claro, né? O mecanismo é até repetitivo, o Flamengo até variou muito menos que o Santos, né, durante a competição, mas a ideia central do Flamengo ela é muito forte, primeiro porque tem jogadores de altíssimo nível, mas eu diria que o Jesus encontrou uma fórmula, um sistema que potencializou demais os atletas que ele tinha, né? Eu diria que são atletas com a característica perfeita para a função que exercem dentro do campo e deu uma liga muito grande, mas é um sistema que passou para mim a ser mais um ótimo exemplo, né? E uma equipe que pode, com certeza, inspirar outras aí que virão, porque a ideia é muito forte de resgatar 2 atacantes, mas 2 atacantes móveis, né? Claro. Que ocupam hora centro, hora lado, hora meio. Então, isso gera uma dificuldade na marcação muito grande. Pontas que foram meias, né, de origem, então os 2, né, tanto o Arrascaeta como o Everton Ribeiro, então jogam pelo lado, mas jogam por dentro também com facilidade. E com isso gera uma mobilidade, como tu citaste, maior, uma imprevisibilidade maior e uma capacidade de
de surpreender com os mesmos 10 jogadores, né? Ele consegue surpreender porque está sempre em um desenho que não é o mesmo, né? Ele tem pequenas variações, mas que geram dificuldades grandes para o adversário marcar. E eu diria que talvez para os nossos olhos, assim, aquilo que fere um pouquinho o que a gente mais gosta de ver, que o Flamengo faz, que é a questão da amplitude no terço final lá, uma amplitude ofensiva, eu diria assim, né? Ele abre mão, muitas vezes ele não tem o jogador esperando no lado oposto, e sim um lateral numa posição mais defensiva, né, dando largura. Mas exatamente, a virada de jogo do Flamengo, ela não gera tanto problema para o adversário, porque ele não deixa o jogador no lado oposto, né, já numa posição favorável de ataque. Não sempre, né, às vezes ele usa, mas com uma maior frequência ele acaba tendo mais jogadores por dentro e mais jogadores no lado da bola, e com isso ele consegue ter um repertório de jogo curto e um pós-perda muito eficiente, porque ele sempre tem muita gente perto da bola, né? Então, aí vamos, só para pincelar isso aí, mas os dois times sempre buscaram a construção. Isso que é o importante. Não aconteceu pelo acaso, ou chuta no 9, pega a segunda bola e os bons jogadores se viram na frente. Não foi isso. Foi um jogo construído pelos dois, de forma diferente. Exatamente. Filosoficamente, eles estão na mesma prateleira, né? Com estratégias diferentes. Eles querem a bola, eles marcam pressão, ou seja, na fase defensiva eles também querem a bola, né? Não é um time que espera o erro, ele força o erro, ele marca alto o jogo inteiro, independente de quanto está o jogo. Quando tu não vê eles marcando pressão, é porque a outra equipe conseguiu sair, ou a outra equipe conseguiu empurrar. Então isso é muito legal, que são conceitos que eu me identifico há bastante tempo, né? E com a bola eles têm um plano muito definido que potencializa. Eu acho que esse é o talento do treinador, né? Ele não tem que ter uma ideia e pronto. Todo mundo vão fazer porque eu estou mandando e acabou. Ele constrói a sua ideia em cima da característica dos principais jogadores do elenco, e aí chega uma hora que a coisa começa a caminhar sozinha, porque, enfim, vai ganhando liga, vai ganhando variações, enfim, e a coisa ganha um corpo muito forte, né? Do mesmo jeito que tem treinadores aqui, como o Marcos Soares, de time grande, também tem treinadores que estão em time pequeno. Certo. E aí eu te faço uma pergunta, que pode caber para mim hoje, muito embora a gente está lá no Resende, pela academia, que é um trabalho para formar grandes jogadores, mas ainda nós estamos no início do processo. Não dá para... A captação ainda nem existe. A captação somos nós e o pessoal está contratando os profissionais para fazer isso. Então, demora para ter uma demanda de grandes jogadores. O cara que está num time pequeno ou que está num time sem grandes jogadores na fase de construção, ele nunca vai conseguir jogar construindo, na sua opinião? Sandro, eu acho assim, cara. Eu acho que na formação, eu acho que os clubes deveriam procurar jogadores com mais potencial, né? Especialmente falando de defensores com potencial também de construção. Tem-se tempo para formar. Tu pega um atleta de 10 anos, tu consegue entregar ele com 17, enfim, com um repertório muito grande. Muito melhor do que ele já era, né? Se foi muito bem estimulados. Então eu não vejo justificativa para na base não se trabalhar com um modelo mais propositivo e com um modelo que realmente potencialize o talento com a bola, a não ser que a filosofia do clube na equipe de cima fosse antagônica, né? Vamos dar um exemplo assim, o Atlético de Madrid. Apesar de que eu acho que o Atlético de Madrid, para dar o próximo passo, para poder brigar por coisas maiores, ter que jogar mais, e eu sinto, eu não tenho a informação, eu não assisto tanto o Atlético como eu gostaria, mas eu sinto, às vezes que eu vejo o Atlético jogar, e eu pude ver, também foi uma equipe que eu vi ao vivo, o Atlético tem evoluído nesse quesito de jogar, porque as equipes pequenas, especialmente no espanhol, né, elas estão se fechando, o Atlético tem mais plantel, então ele se vê obrigado a jogar contra equipes menores ou equipes iguais, né? E sem essa capacidade de jogar, ele não pontuaria, ele não brigaria nunca nas competições de pontos corridos para lá em cima, porque ele perderia pontos contra times menores, né? Então, eu acho que a não ser nesse caso,
né, se o clube tivesse uma diretriz, não, a gente quer esse tipo de jogador, que eu acho que não existe em nenhum lugar do Uhum. mundo, mas acho que já estando no profissional, aí eu acho que o resultado, tu tem que trabalhar com aquele modelo que te aproxima mais do resultado. Sim. Porque no profissional tu não tem tempo e tu vai ser julgado pelo resultado. Então, se tu não tiver jogadores com um mínimo de condição, de construção, não é feio não tu fazer um Tá. jogo mais reativo, tu fazer um jogo de defesa e transição, porque se é esse jogo que vai te aproximar da vitória, esse é o certo. Não, Depois, com não o tempo, você existe... vai construindo o que você consegue, né? Exatamente. Agora, se tu puder fazer um jogo mais ofensivo, eu tenho convicção de que a médio e longo prazo é um modelo que entrega mais resultados, né? E Talvez assim, talvez a curto prazo não. E é por isso que como o futebol se exige o resultado a curto uhum. prazo, por isso que é tão raro de ver equipes conseguindo chegar nesse estágio que a gente gosta de ver, porque às vezes o treinador não tem nem tempo e não tem nem coragem para ir por esse caminho, porque ele sabe que se ele perder 3 jogos, ele está fora, né? A gente está vendo agora a situação do Thiago no Corinthians, né? Tentando. E a gente tem que ter paciência, mas tem que saber que às vezes o cara não consegue, porque não tem. O que eu brinco muito, construir uma mansão demora muito tempo, gasta-se muito dinheiro, mas todo mundo quer morar depois. Construir um barraco é rápido, você constrói, mas ninguém vai querer morar lá. Mas o que exige é uma mansão de nós treinadores com tempo de construir um barraco, né? Na verdade, vai do feeling do cara no dia a dia. Professor, temos 14 minutos, eu queria abordar um tema contigo. Entramos na construção, conseguimos quebrar essa primeira linha, entramos organizado na fase de criação e finalização. Certo. Você usa um termo que eu uso também bastante, possivelmente eu aprendi contigo, não me lembro aonde, se foi lá no curso da Pro, se foi conversando contigo, que é o viajar junto, né? Certo. Aí já é um primeiro passo para atacar marcando, que é um conceito bem bacana também. Muita gente acredita que o construir o jogo se torna um jogo lento para poder chegar com toque-toque e entrar no gol adversário, na zona de criação. E muitas vezes não é isso, na minha visão. Muitas vezes você constrói o jogo de forma equilibrada para todo mundo poder entrar, tá junto, com superioridade numérica, no mínimo com o mesmo número de jogadores, para poder tentar uma infiltração, uma penetração, um drible, que é uma tática individual para ganho de espaço. Aí já vem o jogo de posição. Mas maioria das vezes eu vou perder a bola, não vou conseguir entrar no gol do adversário 40 vezes, 50 vezes por jogo, impossível. Sim. Mas quando eu tenho essa proposta de construir o jogo, de viajar junto, e aí vem o ataque marcando, eu estou com mais jogadores para o pé de pressiona. E aí é uma questão que a gente até abordou bastante com o Zé Ricardo e com a Dilson, e estamos abordando agora contigo. O pé de pressiona também é uma derivação do jogo construído, ou eu estou um pouco viajando aqui? Não, Sandrão, tu tá tocando no ponto-chave do jogo ofensivo, cara. Quem quer vencer com ele, se não se preocupar com as transições, tá morto, cara. Eu afirmo, eu sou categórico em dizer que a equipe que ataca desorganizadamente ou que ataca descompacta, né, ataca em 2 blocos, né, ela vai perder o jogo porque para um time que só se defende e contra-ataca, porque o adversário sempre vai te pegar, a hora que ele recuperar a bola, ele vai te pegar com o campo maior, com mais espaço, com os zagueiros expostos. Então é muito mais difícil tu ser consistente no jogo ofensivo por causa disso. Tu tá com os teus zagueiros longe do gol, o campo tá gigantesco, tem uma profundidade muito grande atrás dos zagueiros, existe espaço entre zagueiro e volante, enfim. Sim, tá. O campo ele tá gigante, ele tá talvez é o momento que ele maior tá dentro dos momentos do jogo. Se tu não tiver muito organizado, né, para esse momento de perda da bola, e aí são vários pequenos conceitinhos que vão organizando esse momento. Perde pressiona um deles, que nada mais é do que os jogadores que estão próximos à bola, né, tentarem já recuperar ela ali, ou pelo menos retardar, né, o contra-ataque do adversário. Mas também tem os outros comportamentos todos. É o pessoal que está mais distante da bola que tem que retornar, que tem que compactar. O zagueiro que tem que encontrar já os atacantes no que eu chamo de meia distância, né, naquela distância onde ele mata o contra-ataque se a jogada for no pé do 9, mas se tomar uma bola longa ele também chega primeiro. Então
são vários pequenos conceitos que vão tornar a equipe, que eu digo que dão consistência à equipe. Para o erro ou para a perda da posse de bola, ela não pode ser um problema para a nossa equipe. Pelo contrário, se a gente começar a perder a bola em regiões próximas à grande área do adversário, eu diria que a gente está muito perto de ganhar o jogo, porque daqui a pouquinho é de uma perda que vai nascer o nosso gol, né? Então, não é mais uma questão de não querer perder a bola, e sim perder na região certa e estar organizado para ela, porque aí tu vai continuar atacando, mesmo sem a bola. Quando tu faz um perde-pressiona muito bem organizado, muito inteiro, o time que está atacando naquele momento é o time que não tem a bola, porque ele está sendo agressivo. E se o outro time não cuidar, se não tiver prudência, se não tiver, daqui a pouco, até a humildade de dar um chutão na bola, ele perde o jogo num lance desses daí. Então, eu te diria que o pacote ele é inteiro, né? Para te realmente ter sucesso com esse modelo de jogo, tu tem que ter organização com a bola, tu vai ter que ter muita disciplina e muito hábito nos momentos de transição, e tu sem a bola tem que ter um apetite por ela também muito forte, porque tu tem que transformar o jogo sempre num momento desagradável para o teu adversário. O adversário tem que sentir desconforto. Professor, você já montou sua comissão técnica, você já subiu o profissional de São Paulo sem possivelmente levar ninguém, você já foi para a seleção, que possivelmente você levou alguns e não levou outros. A gente já conversou sobre isso, mas eu queria abordar aí para meio que finalizar quase, faltam 8 minutos. Quando a gente pensa nesse jogo de construção, no jogo de perde e pressiona, no jogo com todas essas ideias, o papel da comissão técnica tem que ser integral. Desde o preparador de goleiro, preparar teu goleiro para uma cobertura defensiva, desde o preparador físico para permitir que seu time tenha condição, tenha força, para que possa pressionar e bem, não só no primeiro minuto, no primeiro tempo, mas ao longo do jogo, porque sem essa condição física você não consegue. E você tem que também estar com seus jogadores bem preparados, porque se tiver uma bola longa, o zagueiro tem que ser rápido. Se tiver uma bola, vai ter muita bola no alto, vai ter confronto com o zagueiro. Se não tiver um zagueiro que confronta bem no alto, você vai ter problema, porque essa bola vai vir viajada muitas vezes. Como que é a tua relação com a comissão técnica? Você aborda o trabalho para eles e eles compram a ideia contigo? Ou você faz seu trabalho e fica direcionando para que eles possam estar aplicando junto com o que você pensa? Se você estiver sozinho no meio de uma comissão que não pensa como você, a gente pode ter problema, né? Pode, Sandrão. Acho que esse desde da minha primeira comissão técnica no Inter, um dos primeiros preparadores que eu tive tá assistindo, que é o Samir. Quero mandar um abraço para ele. Eu acho que o treinador é um vendedor de ideias, né? Sim, sim. Então, em primeiríssimo lugar, ele tem que acreditar muito naquilo. Não pode ser da boca para fora. Ele realmente tem que acreditar que ele tem um caminho que vai aproximar todo mundo que está ali junto no trabalho das vitórias. Porque, no fundo, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer participar de um trabalho especial, de um trabalho, enfim, que seja reconhecido pelo meio, né? Então, ele vende, o primeiro papel do treinador é vender a ideia para a sua comissão, se ele não pôde montar. Que foi a minha realidade no Inter, nos 10 anos de Inter, foi cada ano, eu trabalhei vários anos com alguns preparadores físicos, mas não era sempre o mesmo. Às vezes, de um ano para outro mudava, aí daqui a pouco voltava. Enfim, trabalhei com 3 ou 4 preparadores, onde uma das primeiras coisas é a reunião do treinador e a explicação dele para a comissão. Nós vamos jogar assim, assim e assim. Logo, nós precisamos treinar para a gente conseguir jogar desse jeito, senão a gente não vai conseguir. E quando eu digo treinar, é treinar tudo que envolve e que em algum momento vai ser importante. Tu desse o exemplo, um exemplo bem prático aí, que eu acho que é um erro que alguns treinadores cometiam e talvez alguns ainda cometam, né? Tu quer jogar marcando alto, logo tu vai jogar com os teus zagueiros muito próximo à linha do meio campo, boa parte do jogo. E se tu dentro da tua semana não treinar esses sprints de 30, 40 metros para trás, para ganhar na corrida dos atacantes do adversário, enfim, para neutralizar essas bolas longas que fatalmente os adversários vão tentar, se tu não preparar para as bolas altas que vão vir, tu vai perder o jogo. Claro. O teu zagueiro vai perder na corrida, o teu zagueiro não vai estar condicionado. Ou daqui a pouco ele vai pressionar, vai ficar longe, vai criar espaço. Exatamente. Então, naquela ideia de jogos reduzidos que
que tomou conta assim, do treinamento e que fazem realmente muito sentido, não dá para esquecer que tu precisa também condicionar para distâncias grandes, para sprints, né? Para ações de velocidade, ou seja, que tu já acelerou, falando agora de um pouquinho de cunho físico, a partir do momento que tu acelerou tudo que tu tem, tu entra em velocidade, que é a manutenção da tua velocidade mais alta, né? Isso se dá a partir ali, acredito eu, dos 10 metros, tu já não consegue mais incremento de velocidade. Precisa manter, né? Então, tu tem que ter treinos desse tipo também, senão tu não condiciona o teu time, né? E aí tu não adianta tu ficar brabo se tu tomar gol ou se tu não tiver comportamentos que tu não treina na semana, né? Essa é o talento do treinador de montar um microciclo que consiga treinar um pouco de tudo que tu vai precisar dentro do jogo. Legal. Cara, fantástico. Eu falo isso para todo mundo, ficar falando muito para você parece rasgação de seda. Para mim, você é o nome que falta dentro do futebol brasileiro. Suas ideias são uma sinergia entre teoria e prática que a gente vê em muita gente, tá? Mas eu vejo você e vejo seu time fazendo, né? Converso com muitos amigos que estão aqui passando comentários aí, que infelizmente não deu para ler todos, mas são amigos, eles sabem como é que funciona o processo. A gente sabe que tem muita gente que entende demais de futebol, o discurso é bonito, mas o time não necessariamente joga do mesmo jeito. A gente vê caras que não têm um discurso bonito, mas o time joga bem. Então você não sabe se aquilo é... Por acaso. Qual é o processo. E no seu caso, não, cara. No seu caso, a gente sabe que existe o conteúdo, existe. Então, cara, só queria agradecer demais, cara. Sinto até honrado aquilo que eu falei com a Adilson semana passada. Agradecer a Deus aí de ter a chance de poder conversar com um cara do seu nível e deixar que você exponha as ideias aí para o grande público. E tá acabando, faltam 3 minutos. E eu queria que você fechasse aí com chave de ouro, como sempre fez. E mais uma vez deixar meu carinho, meu abraço, minha admiração e minha torcida incondicional por você. Pô, Sandrão, eu que quero te agradecer o convite, cara, é um prazer e a gente está aqui sofrendo nessa quarentena aí, não podendo fazer aquilo que a gente ama, né, de estar dentro do campo. A gente assiste futebol, mas não, de certa maneira, acaba não suprindo, né, e essas lives que estão aparecendo, enfim, esses convites, eles dão um pouquinho mais de vida aí ao nosso dia a dia, enfim, eles nos ajudam a ir se motivando cada vez mais e quero te agradecer o convite, as palavras também, os elogios. Eu sou um cara que estou sempre torcendo por ti também e sei o quanto tu tá buscando e o quão árdua é essa caminhada de quem vem dos times menores, né, galgando e prezando por um jogo bem jogado. Eu sou muito admirador de treinadores que pensam assim, independente do clube que estão, né? E tu foi um, dentre outros, que o Lucas Macorim, por exemplo, que eu levei para ser meu auxiliar no São Paulo, pô, dava gosto de ver o time dele jogar, com muito menos material humano que eu tinha no São Paulo, a gente fez jogos memoráveis, aonde era difícil de pegar a bola do time dele, ele dava uma canseira, os times valorizavam, ficavam, machucavam, então eram jogos que eu digo jogo de verdade, que é quando o time te aperta e tu também aperta e os dois times não rifam, eles tentam jogar. São os melhores jogos que tem, né? E eu quero aqui estender, assim, te passar essa torcida que eu tenho para que dê certo tudo aquilo que tu acredita, tudo que tu pensa do jogo, não desista. Como eu não vou desistir, aonde eu estiver. Não foram só de vitórias que a gente viveu aí na nossa trajetória, tiveram derrotas duras, tiveram demissões, enfim, tiveram, como todo profissional da bola, momentos difíceis, mas quem tem fé, quem acredita, quem vai atrás, eu acho que de alguma maneira ali na frente sempre a recompensa vem e daqui a pouquinho tu vai ver que o teu trabalho vai estar voando aí também, e eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida, agradeço, faltam 10 segundos. Pessoal, a gente vai baixar no YouTube e vai jogar aí para todo mundo que não conseguiu ver tudo aí, tá? Obrigado, André, um abração.